boa noite, nossos amigos internautas que nos assistem toda semana, como sempre fizemos às 19 horas, dando início ao nosso programa Barra da Redação. Como sempre, temos convidados especialistas. Hoje, aqui, o Márcio Miller, há poucos minutos, tomou posse como prefeito substituto da nossa cidade, em razão de uma viagem do prefeito Luiz Américo Paraguai. Uma concorrida e emocionada posse. Né? Nosso presidente da Câmara assumiu o Executivo Municipal, como faz o papel da democracia. Nós, em seguida, vamos conversar com ele. Né? E hoje temos aqui um coadjuvante, nosso auxiliar, contraponto do Márcio Ricardo Senger também. Boa noite, prefeito. Márcio Miller, uma alegria ter tu aqui no nosso programa, que, aliás, é recorrente. Ele sempre tem participado do nosso programa. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, aliás, boa noite, né, ao Ricardo Senger e a todos os internautas. É uma satisfação sempre estar aqui conversando com vocês, pessoas inteligentes e que muito colaboraram para a nossa cidade, para a nossa política montenegrina. Isso é muito importante estar aqui. Ricardo. Olha, esse momento aqui, eu sei que eu e o Marcos já passamos por isso aí, mas está aqui o Márcio Miller, agora polêmico, presidente da Câmara, e muito discutido, muito falado na cidade. Ele e o Paulo Azeredo hoje são as pessoas que mais são faladas na cidade, e em terceiro lugar o prefeito que assumiu. Porque foi o Algoz, protagonista, é presidente da Câmara, que fez a cassação, o Paulo, o cassado, né? E agora, logicamente, devagarinho o prefeito, esse é um episódio que vai se apagando e devagarinho o Aldana vai pegando, né, a rédea do município e essas coisas vão ficando para trás, mas ainda no momento é muito falado. E eu e o Marquinhos, nós já tivemos como prefeito, eu como vice, ele também, a gente assumiu. E hoje acho que é um dia importante para o Márcio, porque nem ele sabe, talvez vai assumir muitas vezes, e talvez nenhuma mais, mas é um dia ele já vai dizer, eu já fui prefeito. Né? Teve essa honra aí, então meus parabéns, Márcio. Né? Muito obrigado. Bom, nós, como fizemos sempre no nosso programa, nós damos as manchetes da capa, contra capa do nosso progresso de sexta-feira. Ele é distribuído gratuitamente nas quartas e sextas-feiras. E se você quiser receber por meio eletrônico, como vocês quiserem, é só ligar para o 3632 4378, que na quarta e na sexta de madrugada você tem o progresso. Nessa sexta-feira, as manchetes são: Aldana diz que vai ouvir o Conselho de Trânsito sobre a ciclovia. Eu ouvi também hoje o novo diretor de trânsito lá no Ministério Público, negociando a retirada dessa, e diz: é só cumprir a lei. A lei de 2010 é perfeita. Foi feita com base em técnicos que fazem de todo o Rio Grande do Sul e não serve para fazer, tem que servir. E é uma das coisas. E foi paga. E foi paga. Com a administração, com dinheiro público. As reuniões foram na Câmara, vereadores lotada, Câmara de Vereadores lotada. Eu e o Ricardo estava lá, o prefeito Percival, o pessoal do trânsito. Foi um trabalho licitado, contratado e pago. E com os melhores do Estado. Quer dizer, aí daqui a pouco vamos rasgar tudo. Não. E só não foi executado pelo prefeito anterior. Querido prefeito paraguaio, Aloy, vamos seguir a lei dessa vez. Né? O que não segue a lei se acabou há poucos dias. Vamos lá. Montenegrino leva medalha de bronze em campeonato de fisiculturismo. Rudinei, nosso atleta, Rudinei Moraes, parabéns. De bronze, 23 anos, né? Dando um show, menino aí. Brugir, Câmara espera defesa sobre supostas irregularidades em contas públicas. Vereador Fernando Brown, Tribunal de Contas. Essas nossas câmaras de vereadores estão assumindo seus papéis realmente. Né? Vale do Caí tem mais de 100 famílias que produzem sua própria cerveja. Tem um amigo muito querido. Que 100 famílias? Maravilha isso. E eu tenho um amigo muito querido que eu disse para ele: olha, eu não tomo cerveja, estou mal. Mas eu queria comprar uma cerveja, as duas, para ter lá em casa, dar de presente. Eles marcam, nós estamos com um sério problema de fazer essa cerveja. Qual é que foi? Nós bebemos toda ela depois que está pronta. Então, realmente, gente, tem gente fazendo, está abrindo mais uma fábrica ali, perto da... Antigamente era o Espírito Espia, né? E... É isso? Exatamente. Então, agora
agora o pessoal está fazendo cerveja, só que alguns não conseguem vender, porque bebem tanto, mas é isso aí, gente. As Mariazinhas recebem orientação o Grupo Gol, Mariazinha, recebe orientação do podólogo. Fiéis celebram o Corpus Christi Montenegro, bonita festa, na quinta-feira passada, da Igreja Católica. Grupos foram destaques do Maximiliano de Almeida, notícia de harmonia, e um toquezinho rápido aqui, sobre o nosso progresso de 25 de julho de 1907. A notícia: anteontem, na Paz da Serra, neste município, foram picadas por cobra, sendo por uma jararaca 2 meninos de 12 anos de idade, um filho do senhor Jacó Franzen e o outro do senhor Pedro Born. Disse o nosso informante que imediatamente foi-lhes dado a tomar serpentina. Serpentina é um remédio, não a cobra. E dentro de 24 horas ficar completamente curados. Não deve ter sido mordido de cobra, mas vamos lá. Bom, gente. Serpentina é para morder de cobra. É serpente? É serpente. Essa tu não conhece, né, Ricardo? Isso é muito velho, esse remédio. É velho. É mais velho que, isso é mais velho que nós. Antes de eu ter nascido. É a época que meu avô nasceu. Mas que bom que tinha esse remédio, né? Se é que foi. E aí, pessoal, no Progresso aqui tem as manifestações do Paulo Azeredo, do Adão Aloy, do Padilha, do nosso prefeito Aldana. Mas muito bem, o nosso convidado especial aqui é o Márcio Miller. Márcio, eu queria iniciar o programa fazendo 3 homenagens. Primeiro, para o nosso querido João Batista, que nos permitiu estar nesse espaço aqui maravilhoso, recuperando o progresso dos seus funcionários. Aqui hoje o Anderson. Muito bonito. O Adriano, todo o recurso dele, uma dedicação, um carinho que ele tem. O Clarice, o Adriano, o Henrique, enfim, essa turma maravilhosa que trabalha com nós aqui. Primeira homenagem. A segunda homenagem ao Círio Richter, que ontem na Câmara de Vereadores recebeu o justo e honroso título de cidadão montenegrino. Aliás, a Câmara lotadíssima, faltou lugares, né, Ricardo? Chegou meio atrasado, faltou lugar. A nossa Câmara tem se destacado com isso. As pessoas têm procurado a Câmara, seja a conta que for, tá? Esse é o local. Eu me lembro quando o vice-prefeito e o principal, nós usávamos juntos a Câmara, um espaço bom, e ali é o espaço da população. Esse é o espaço da população. Tivemos brilhantes trabalhos lá. O contrato da Corsã foi todo feito lá com discussões homéricas e outros tantos. O próprio trânsito, né? Se tivesse obedecido à lei, não estava aí o problema todo que estava indo com o Paulo Azevedo. É só obedecer a lei. Muito bem. E o nosso último homenageado, meu querido, estimado, gente do bem, e que Deus o tenha, Orion como anestesista, por muitos anos foi o único de Montenegro. Quase todo mundo passou pelas mãos desse homem maravilhoso. Deixou 2 filhas, uma esposa, né? Deixou os amigos como eu muito tristes. Né? Era um médico operado da Unimed, mas também auxiliava no hospital HM. Trabalhava por último juntamente também com o Dr. Matano na clínica e faleceu aos 67 anos de idade, ainda relativamente jovem. Então, esses 3 nosso reconhecimento pelo trabalho. Márcio, interessa, depois a gente vai falar da tua posse emocionada e concorrida, mas impressiona a valorização da Câmara. Há pouco conversando, nós estávamos te aguardando, eu e o Ricardo e o Anderson aqui. Isso é histórico. Quem viveu este momento fez parte da história, como eu, como o Ricardo, como tu. Vocês fizeram a história. Sempre digo, não, nós temos que fazer a história. E a valorização da Câmara é uma coisa impressionante. Né? Então, como é que tu te sente sendo presidente nesse momento extremamente feliz e progressista da Câmara? Eu me sinto honrado por fazer parte da Câmara neste momento, principalmente como presidente, né? Um momento histórico. Na outra oportunidade que eu fui vereador, há 24 anos atrás, também nós vivemos um momento histórico que foi a elaboração da lei orgânica do município de Montenegro. É uma lei que rege todo o município desde aquela época, então está lá o meu nome nas páginas e vai ficar por toda a eternidade até que se faça uma nova lei orgânica, que isso aí vai ser muito difícil. Então aquele momento foi um momento muito importante.
dia 31 de março, nós promulgamos a Lei Orgânica do Município numa sessão solene aqui na Fundarte. E agora, novamente, parece que eu estou sempre naqueles momentos mais difíceis e mais importantes, né? Foi essa cassação do prefeito Paulo Azeredo, né? Naquela época também nós não tínhamos prefeito, porque o Adolfo Schiller renunciou e assumiu o Matana. E naquela época o Paulo Azeredo, cassado, agora era vereador e tentou ser prefeito e chegou a botar uma mesa na frente da porta do gabinete que estava fechado, né? E quis despachar, né? De modo ilegal, vamos dizer, né? E agora, então, ele acabou sendo cassado, né? E nós, assim, como presidente da Câmara, estamos orgulhosos, porque foi um trabalho bem delicado, bem complicado, com base num decreto-lei de 1967, onde muitos artigos ali não foram recepcionados pela Constituição Federal. Então, tem muita interpretação, é um assunto que não é muito recorrente no judiciário. Então é um processo bem complicado, né, que nós tivemos na presidência o Zanata, que saiu muito bem, secretário, muito bem mesmo, né. Eu já dei os parabéns para ele pelo trabalho que ele desenvolveu, muito calmo, muito tranquilo. É importante todo esse trabalho, assim, o Zanata se destacou como vereador, criou gosto como vereador. O mandato dele estava meio apagado no início, estava sem brilho, e agora ele criou brilho no olho e está gostando da política. É um vereador de alto nível, muito bom, e esse trabalho fez com que ele nascesse para a política, assim, foi muito importante. E os vereadores antigos também que estavam lá, o Naná e outros vereadores mais antigos, uns se retiraram do mandato até para não votar, né? Um antigo, que é o Edgar Becker. Outros se firmaram, né, em posições importantes. O vereador Bratis, por exemplo, se firmou na posição que ele tem há muito tempo, né? Votou favorável à legalidade, né? O Dorinho, no momento que hoje de tarde eu falei, me emocionei com o Dorinho, que também cresceu muito no meu conceito, né? Sempre foi um vereador que diziam que se vendia, né? E tentaram comprá-lo, conforme ele diz, né? E ele manteve a votação, uma postura correta, né? Pela lei, pela legalidade, pela coisa certa. Então, isso aí foi um episódio muito marcante, que nunca vai ser esquecido por mim e por toda a comunidade de Montenegro. E como dizia na eleição de 2012, um dia nós nos encontramos lá na frente do Chopin House, eu e o Ricardo Senger, né, que se o Azeredo ganhasse seria terra arrasada, né, e arrasou a terra de Montenegro completamente. E agora vai ter que ser tudo reconstruído, né, do zero, né, que Montenegro está completamente parado. E eu digo a vocês assim, que tu já foi vice-prefeito, né, e o Ricardo já foi vice-prefeito, já foi secretário, que o desperdício do dinheiro público é tão maléfico quanto o roubo, né, do dinheiro público, né. Muitos dizem que o prefeito anterior era honesto, que não roubou, mas o desperdício de dinheiro público na administração dele era terrível. Eu vejo os senhores o exemplo que tem essa ciclovia, que vai ser arrancada, e isso é desperdício do dinheiro público, né. O próprio governo anterior de vocês deixou mais de 10 milhões para serem investidos em obras, e as obras até hoje não saíram, né. Isso é desperdício do dinheiro público. Isso é dinheiro público que vai para o ralo, que nunca mais volta. E se tu faz um prédio mal feito, o mal acabado, é uma dor de cabeça para sempre para a administração pública, para sempre, é despesa para sempre, nada mais tem conserto. Então, vamos dizer assim, não adianta fazer gambiarra na administração pública, não adianta fazer porcaria, não adianta fazer coisa barata, né? Dizer que está economizando, mas se aquilo ali vai te dar dor de cabeça para sempre, então é melhor não fazer, né? Então eu vejo assim, a grande obra da administração anterior é essa ciclovia que deve ser arrancada, que a justiça vai determinar que arranque,
com certeza vai determinar, porque ela é totalmente ilegal, insegura, imprópria, né? Não tem condições de estar onde é que está. Então aquilo ali para mim é o símbolo da administração anterior, né? É o símbolo da ilegalidade, da irresponsabilidade, da insegurança, de tudo que não era bom na administração anterior. Aquilo ali é o símbolo, e o dia que arrancar aquilo ali, se apaga uma página, se vira uma página que Montenegro com certeza só quer esquecer. Ricardo. Eu ia fazer uma pergunta para o Márcio, que praticamente comandou ali essa ação na Câmara, e me parece que foi um trabalho bem feito pela Câmara. Quem olha por fora, não conheço, não sou advogado, mas quem olha a firmeza da coisa, como foi conduzida, foi cassado, não poderia ter saído a sessão, caçaram a liminar, enfim. E então, eu ia perguntar para o Márcio, porque o que acontece, Márcio? Nós temos hoje na cidade, como dizia antigamente, né, cabeça de juiz, barriga de mulher. Hoje já se sabe que tem ecografia, né, mas em urna nunca se sabe o que vai sair, né? Mas então hoje cabeça de juiz continua, porque o lado que foi cassado, no caso o prefeito e os seus companheiros, dizem que o Paulo só está de férias e logo voltará. Isso é o que falam. E o pessoal que promoveu a cassação, enfim, e fez essa transformação, colocando o vice-prefeito, o Aldana, lá como prefeito agora, diz que não tem volta, que isso é uma coisa sem volta. O que será que um juiz vai ser diferente do outro? O que espera a Câmara? Eu acho que é muito difícil ele voltar. Não vou afirmar 100% que ele não volte, né? É muito difícil ele voltar, porque nós cuidamos muito os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, né? Para ser atendido isso, porque no momento que tu fere um princípio constitucional, né, aquele ato se torna nulo. Então a gente cuidou muito dos princípios constitucionais, dos princípios processuais, né? Sempre dá oportunidade para a defesa se manifestar. Então eu acredito que é muito difícil que ele retorne, né? Muito difícil mesmo. Até porque a administração anterior, comandada pelo prefeito Paulo Azeredo, ela criou muito atrito em toda a comunidade, imprensa, Ministério Público principalmente, o próprio Poder Judiciário muitas vezes foi enfrentado por desobedecer ordens judiciais. Então, vamos dizer assim, a Justiça hoje e o Ministério Público, eu acredito que dificilmente darão uma liminar, né? Darão uma liminar para que ele volte, né? E o que Márcio, quando o povo leigo, muitos vão estar olhando esse programa aqui, falam que o recurso vai ser feito em Brasília, outros que vai ser feito em Porto Alegre. Para onde é que vai esse processo agora? Como é que aonde o prefeito vai se defender? Qual é o fórum dele? É Montenegro? Montenegro. Eles têm 120 dias para entrar com mandato de segurança. No fórum de Montenegro? No fórum de Montenegro. Depois de 120 dias é só uma ação cautelar, né? Correto, Marcos? Então tem 120 dias para entrar com mandato de segurança, que é o remédio jurídico mais rápido, né? Mas ali tem que apontar uma irregularidade processual muito grave para ele conseguir uma liminar, né? E eu não vejo assim no processo de cassação que haja uma irregularidade tão grave a ponto de conseguir uma liminar. Então os próximos dias agora provavelmente vai entrar com mandato de segurança, né? Inclusive parece que já contratou advogado para isso, né? E então semana que vem provavelmente vai entrar um mandato de segurança tentando recuperar o mandato, né? Mas eu acredito que ele não consiga, né? O mandato de segurança dele seria colocado em Montenegro ou em Porto Alegre? Em Montenegro. Em Montenegro. Em que situação iria para Porto Alegre, Márcio? Que situação? O mandato de segurança ele entra em Montenegro, se a juíza não defere a liminar, daí eles têm 10 dias para agravar para Porto Alegre. Daí é o tribunal que julga o agravo. O que é o agravo? O agravo é quando o cidadão que não consegue aquela antecipação por liminar
não se satisfaz com aquela decisão da juíza aqui de primeiro grau, recorre para o Tribunal de Justiça tentando conseguir a liminar lá. Então essa é a situação, mas eu acredito que ele não consiga. Como tu disse, cabeça de juiz, pata de cavalo e barriga de uma mulher, né? Não se sabe o resultado, né? Mas normalmente hoje, na situação que se encontra o município já começando a ser pacificado, né? Parar com aquelas brigas que havia antes e todas as pessoas tentando colaborar uma com a outra. Então acredito que se entrar um pedido de liminar, né, a juíza não vai conceder a liminar, vai primeiro querer ouvir a Câmara sobre o assunto e depois vai decidir se vai conceder a liminar ou não. Então nós estamos preparados para qualquer tipo de ação, né? E com certeza eu acredito que o estado que se encontra as coisas agora se mantém até o final do mandato. Márcio, uma pergunta que todos fazem: como um homem com 4 mandatos de deputado estadual, que é o caso do ex-prefeito Paulo Sereno, conseguiu argimentar tanto ódio, tanta briga, tanta confusão? Como é que pode? Ele deveria ser um as da política, da maneira de tratar, de seduzir as pessoas, e conseguiu brigar com todo mundo. As pessoas não se manifestam mais porque tem medo, mas individualmente falando com eles, a grande maioria da população, mais de 80%, está muito feliz com a ação da Câmara de Vereadores ter tirado. Mas como é que um homem de 16 anos de mandato não teve a consistência política de trabalho? Ele não teve a capacidade política, né? Para administrar, tu tem que ter capacidade política e administrativa, né? Ele não teve nenhuma das duas, né? Deveria ter, né? Por ser deputado por 16 anos, né? Quase 20 anos, capacidade política de articulação, né? Saber como é que funciona o parlamento, né? Ele mesmo, quando foi vereador aqui na Câmara de Vereadores de Montenegro, propôs abrir CPIs contra o prefeito Matano naquela época, não conseguiu abrir nenhuma CPI, né? Me lembro na Assembleia também que ele tentou abrir CPI do Detran e outras CPIs e não conseguiu também, ou tentou ser presidente da CPI do Detran, alguma coisa assim nesse sentido, também não conseguiu. Então eu vejo assim, nada contra a pessoa dele, né? Uma pessoa boa, né? Se ele vem aqui, uma pessoa fácil de conversar, entendeu? Mas é uma pessoa que não tem capacidade política nem administrativa, né? Não tem a capacidade administrativa porque hoje ele responde diversos processos de improbidade administrativa no Ministério Público, na Justiça Estadual. Aquele episódio do lixo, do vídeo de monitoramento, aquele episódio que anulou a portaria feita pelo Percival no final do ano e readmitiu o funcionário Jefferson. Então são tudo processos de improbidade administrativa e processos criminais. Tem processos criminais que estão sendo desenvolvidos contra ele por desrespeito à lei, por não cumprir a lei, por tomar medidas que não são de acordo com a legislação. Mais grave que é. E como deputado isso não aparecia, porque ele não era gestor público, né? Não era ordenador de despesas como o prefeito é. Isso não aparecia. Cargos da prefeitura sendo dirigidos por cargos de confiança, aquele decreto é uma coisa que eu vou apontar, com certeza, a legalidade desse tipo de decreto, tendo motoristas de carreira para dirigir os carros e é dado para cargo de confiança dirigir. Então é uma coisa que tem que ser questionada. Tem diversas coisas que tem que ser questionadas. Inclusive, agora a próxima medida, quando voltar para a Câmara, segunda ou terça-feira, vai ser pedir uma inspeção especial do Tribunal de Contas no município de Montenegro, tendo em vista que o prefeito foi cassado, né? Nós temos esse direito, eu como presidente da Câmara pedi essa inspeção especial, conforme previsto na Constituição Federal, essa inspeção aí especial, até para criar um divisor de águas entre uma administração e outra, né? Até aqui foi o prefeito anterior, então vamos fiscalizar, fazer uma auditoria geral nas contas do prefeito anterior
e depois segue no próximo prefeito. O processo, Márcio, daquele problema de saltial, de alunos, aquele seria o mais grave de todos os processos, né? Segundo se tem conhecimento, em que o Ministério Público entrou e parece que não houve defesa, uma coisa desse tipo, eu também não posso precisar do número de alunos de sala de aula. Esse processo também parece que eu vou te dizer que são diversos processos, né? Eu vou dizer assim, ó, eu disse lá no dia da cassação que a cassação do prefeito Paulo Azevedo é um benefício para ele, é um grande benefício. Ele se livrou de diversas bombas aí que ainda virão muitas ainda, por causa de atos cometidos no passado. Mas ele daqui do dia 25 em diante, ele deixou de cometer atos que poderiam trazer mais processos para ele. Então, eu achei um grande benefício. Vamos dizer assim, se eu fosse da família dele, eu dizia assim, ó, não gasta dinheiro em recorrer, fica tranquilo, fica na tua. Até se ele tivesse uma estratégia, né, que todas as estratégias que eles fizeram não deu certo, né? Se ele tivesse uma estratégia, tinha que chegar na Câmara naquele dia de manhã, renunciar do mandato, pelo menos não perderia os direitos políticos, poderia concorrer a prefeito na próxima para ver se ele ia ganhar ou não, né? Poderia concorrer a deputado, na próxima sim ele está inelegível por no mínimo 8 anos. Bem, nós fazemos um pequeno intervalo e já voltamos aí para o nosso prefeito em exercício, Márcio Miguel Miller, e também nosso presidente da Câmara de Vereadores, Montenegro. Um segundo.